E aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta. No vídeo passado a gente fez um estudo, né, do Active Indicator, e nesse aqui a gente vai dar continuidade estudando o botão. Como eu disse, a ideia é que seja algo mais dinâmico, por isso que também eu nem preparei script, não fiz nada. Se você acompanha lá no Instagram também, postando bastante coisa relacionada à rotina de estudo. Então, tipo, além de a gente estar estudando juntos aqui, então eu também não sei várias das propriedades que eu estou lendo, né, porque como eu disse, eu nunca tive que parar e ler toda a documentação. Geralmente a gente ou vai pelo que precisa, ou estuda, mas estuda só uma parte, ou foca só em alguns pontos específicos. Então a ideia é realmente ser algo mais dinâmico mesmo ali, guiado, né? Não tão guiado, na verdade, que a gente vai só, vamos olhar tal coisa, ver onde vai, se a gente ficar com dúvida, eu vou estar com dúvida com vocês. Vocês podem ir comentando aqui também, e aí a gente vai meio que criando um estudo mesmo ali, como se fosse algo mais dinâmico, né? É essa a pegada que eu quero trazer para esse ano, sim, em relação à documentação. Então, dito isso, vou trazer um pouquinho também ali de como eu cronometro, vou chamar assim, as minhas horas estudadas. Eu sou bem metódico nesse sentido, eu gosto de saber quanto tempo eu gastei estudando alguma coisa, até porque tem aquela, né, tipo, quanto mais tempo tu passa, mais bom tu fica, então eu gosto de saber ali quanto eu gastei estudando alguma coisa. Vou trazer aqui para o nosso contexto, vou colocar um time, então eu vou até pegar aqui e já trocar, tá vendo normalzinho ali ainda, então bem tranquilo. Geralmente eu faço o que? Eu pego o Clock aqui, ou qualquer aplicativo, vou aqui só apagar esse alarme antes de mostrar para vocês, de um nome bem legal. A gente tem alarme e tem o cronômetro em si, então eu prefiro colocar o cronômetro. Então vou até dar um play aqui só pra gente ver. Por exemplo, aqui eu tô indo lá, estudei, comecei a estudar, vou parar. E aí eu poderia ver ali, passei a primeira sessão estudando tantos minutos, né? Então o que eu faço geralmente é assim, eu dou um play, tá aqui com 10 segundos. Então, passo um lap. Então, significa que a primeira sessão ali eu fiz mais ou menos ali quando é 10 minutos. Geralmente as minhas são, sei lá, 45 minutos. Geralmente eu estudo uma sessão mais ou menos assim para mim ficar entediado ou ficar cansado. Mas cada um tem seu tempo, então cada um vê o quanto aguenta. Então, feito isso, vou colocar um aqui pra gente, uma sessão pra gente acompanhar ali o quanto a gente tá progredindo. Vou pegar aqui a documentação. Já deixei aberto, mas também vou voltar aqui só para mim continuar me vendo e ver se não está cobrindo a tela. Vou até trazer bem para o canto aqui, diminuir o máximo. E aqui a ideia, como eu disse, é mais a gente ler a documentação, então não tem segredo ali. E aqui a gente vai começar com o button hoje. Vou só abrir outra tela aqui na minha do Expo, só para a gente pegar o snack aqui e criar um snack a partir dali. Então vou voltar aqui, se bem que eu consigo até da própria documentação partir para lá. Então vou colocar aqui full screen, começamos nossa sessão em si, e aí a gente vai ver hoje o botão, né, na versão 1.70. Então para quem viu também ali eu coloquei que atualizaram a versão mais uma, então já começa na 1.71 na verdade. Vamos a partir dela aqui, porque enfim, o botão em si acho que não teve nenhuma alteração, senão ele já geralmente eles colocam new aqui, mas você pode ver que ele diz que já não é mais mantida essa versão. Então vou aqui para a 71 componentes e vamos, a gente já viu esse do Activity, vamos para o button. Lendo aqui um pouquinho, realmente leio ali, né? É um botão, que é um componente de botão que deve ser renderizado de forma legal em qualquer plataforma. Então, suportando ali o mínimo de customização. Se o botão também não parecer legal no seu app, você pode criar seu próprio botão usando o Pressable, que também a gente vai ver mais para frente, que ele está até marcado como new aqui, desde muito tempo, na verdade. Então, eles realmente estão focando em usar. Que a gente consegue criar, por exemplo, o nosso próprio botão, colocar o que a gente quiser e lidar de forma diferente ali. Legal. E aqui, para inspiração, olhe isso aqui. Vamos dar uma olhadinha, já que ele pediu para olhar. Que já tem um componente em si, né? Então, são as propriedades. Aqui tem um exemplo do Touchable. Legal. Por baixo que ele usa o Touchable. Esse código é o código dele mesmo, que tem React Native Library Components. Então, quando você importa o button, por baixo ele está usando o Pressable. Ó, aqui tem a tipagem, né? Então, type, read only. Aí você tem toda a tipagem aqui. Aí o button, eles estão usando o classe ainda, né? Então, button vai ser o tipo, React Component, passando aquelas propriedades. E aqui define várias coisas. E o mais interessante é que aqui no return, que é o nosso render, né? Que ele está dentro do método render, ó. Do método render, ele usa um touchable, que é outro componente. Então, ó, pra gente ver, né? É legal olhar ali. Realmente, essa é a pegada que eu quero trazer ali. Realmente um estudo do que a gente tá vendo ali e realmente descobrir. Nem eu sabia que usava o touchable por baixo. Então é massa. Sempre olhar o código nativo aqui também. Então eles disponibilizaram, foi bem interessante. Mas voltando aqui, a gente tem o que seria o nosso botão. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui. Legal. E aqui a gente tem um botão que tem um on-press, um título,
uma cor, um título de acessibilidade, né? Aprenda mais sobre esse botão roxo. Aqui tem o nosso exemplo, sempre usando o snack ali do Expo. Então, bem legal. Já tem basicamente um código pronto pra gente ver. E aqui você já pode ver, né, como ele se comporta em cada um ali. Então, no caso aqui da web vai ser assim, do Android deve ser bem parecido. Legal. Aqui também, press. Nada demais, é só um botão realmente. Aqui tem um alerta, né? No caso aqui, se fosse no Android, ou no iOS, ele ia exibir um alerta pra gente que o botão foi apertado. Aqui no web não tem nenhuma implementação, mas legal. Vamos para props. Então a gente tem aqui, ó, esse aqui é bem legal, eles mudaram agora esse labelzinho. O OnPress, que no caso aqui é obrigatório, então é o lidador, né? Então é quem lida com as chamadas quando o usuário aperta no botão. E aqui ele tem um tipo do evento que vai ser retornado pra gente, que o evento vai ser um press event. E aqui a gente pode olhar também. Legal que eles deixam sempre ligados ali. Ó, press event, object type. Esse press event é retornado quando um callback, né, como um callback de resultado do usuário interagir ali. Então, por exemplo, no botão. E aqui ele retorna pra gente a identify, location, a página, target, uma hora, quantos toques, né? Acho que talvez isso aqui seja relacionado a 2. Dá pra ler aqui também. Um array de todos current press. Então se eu tocar com 3, ele vai provavelmente trazer os 3 toques ali pra mim. Aqui tem os componentes que usam tudo isso. Então button, pressable, scroll, text e assim vai. Então massa que a gente for entrando realmente ali no estudo, a gente vai vendo várias coisas. Coisas que realmente, tipo, nem eu mesmo tinha abrido aqui pra ver que eram ali. Também ele tem como obrigatório o título que vai ser mostrado dentro do botão. No Android também, isso vai ser transformado ali para o caixa alta, né? Traduzindo aqui. Então, se você colocar, sei lá, title, ele vai ficar title maiúsculo. Aqui tem a parte da acessibilidade. Então, até ele mostrou o exemplo ali. O texto que vai ser mostrado na feature, né, de acessibilidade, quando você usa ali o VoiceOver, e no Android eu esqueci o nome, eu não estou lembrado o nome dos leitores de tela, mas eles conseguem ler. Aqui também tem um só para o iOS, ó, a tagzinha iOS agora. Então indica qual linguagem deve ser usado para o leitor de tela interagir com o elemento. Bem legal também. Por padrão, né, você vê que é opcional aqui, a maioria desses dois aqui são obrigatórios, não são obrigatórios, né, mas eles não colocaram também o default. Mas no caso aqui, quando você não passa nada, geralmente ele entende que é um botão, ele diz que é um botão, um leitor de tela, e também diz qual é o texto que está dentro do botão. Então, alguns botões a gente não precisa se preocupar, porque por padrão o React Native já trata bem isso. Legal que tem a action, né? Se é um botão, tem todo o guide aqui também, vamos dar uma olhadinha. Ó, label, name, escape, long press, tem várias coisas aqui. As actions, tá. As actions pode ser nome e label no iOS, incrementa, decrementa, copiar, cortar, colar, e na action, quando for feito algum desses aqui, ele vai disparar um alerta, checando se o reader está ativado, né? Legal, ó. Tem até como ver também. Show. Mas vou voltar também pra gente não se desviar muito. Legal aqui, também acessibilidade actions, que a gente viu. Tem a parte das cores, né? Então, como a gente tinha visto naquele anterior, também cada plataforma tem sua cor padrão. Então no Android vai ser esse azul e no iOS vai ser esse azul um pouco mais escuro. A propriedade disable, se true, vai desabilitar todas as interações com os componentes, e se false, aí ele vai permanecer normal, né? Ele vai funcionar. Então você vai apertar ali, se tiver a função ele vai fazer a animação. Propriedade de TV, nunca usei. Então, não faço ideia de como funciona, mas aqui tem uma propriedade também para TV. Aqui tem alguns que são de focos. Então, eles botam TV provavelmente porque a maioria das TV usa ali alguma coisa de Android, né? Então, next focus down. Então, designa a próxima view para receber o foco quando o usuário navega abaixo, né, para baixo. Isso aqui dá para ver na documentação oficial do Android. Você vê que eles vão colocando ali para você ir lendo e entendendo um pouquinho mais. Então aqui, ó, carregou a página, next focus down, tem um ID relacionado, faz parte da view, né? Vamos dar uma olhada no que é isso aqui. Então, classes, Android View. Então, tem várias classes ali, notações, etc. Isso a gente tá vendo o código do Android em si, né? Então, se eu vier aqui, tem várias coisas aqui desde o começo, né? É porque a documentação do Android sempre é grande. Sei lá, vou no começo aqui, ele vai explicar o que é a classe View, o que é que implementa, usando duas views, setar o foco. E aí tem cada coisinha, né? Tem a especificação. Então, ele já traz para cá, ele... No caso, ele implementa para você, né? Ele te diz de onde ele tirou isso aí. Então, também não vou olhar tanto aqui, não é tão importante, mas tranquilo de usar. Então, vamos ver aqui. Outra coisa importante que a gente não viu ainda é a parte dos testes end-to-end. E aí, no caso, você tem como passar um teste ID. É usado para localizar, né, a view no end-to-end testes.
bem simples também, você passa ali uma string e ele consegue identificar. Tem um aqui também que eu nunca usei, Touch Sound Disable. Se true, não vai tocar o sistema, o som do sistema ali, ao tocar, né? Ao ser tocado, etc. Então, o padrão aqui é false. Então, dá pra gente já fazer uma brincadeira aqui. Então, vou aqui no Expo, vamos deixar ele instalar tudo que precisa. Ó, ele instalou o Paper, o padrão. Então, vou dar um zoom também aqui. A minha cara também agora vai ficar em cima, então eu vou tirar a minha carinha aqui, só para ficar melhor da gente ver. E aqui eu vou pegar, vou tirar tudo isso, a gente não vai precisar, né, desse card. Ele tá falando aí pra gente mexer, então eu vou remover isso aqui. Esse projeto vai ser o button, eu não lembro mais, deixa eu abrir outra aba do Expo aqui para ver os snacks que a gente tem lá. A gente colocou o número da aula, então nesse caso aqui vai ser a 2 e só o nome aqui, então vai ser button. Vou salvar esse snack, salvo, funcionando normal, vou voltar um pouquinho aqui só para ver se ele vai carregar para mim. Tá com preview, tá com device, tá, é isso aí. Então vou colocar aqui, tá funcionando, ele vai reclamar porque tô deixando de usar isso aqui. Aqui em cima, em vez de text, vou pegar o button e aqui a gente vai inserir o button. Então vou tirar esse parágrafo também aqui. Vamos criar um button aqui. Então bem simples. Colar e ele fecha nele mesmo. E ele já começou a aparecer, ó. Então button e ele pede algumas coisas lá por padrão, né, como a gente viu. Então o primeiro é o title, padrão. Então eu vou colocar aqui um título. Aula 02 docrn, por exemplo. E aí você viu que ele fez o capitalize, né? Então ele colocou tudo em caixa alta pra gente. Mesmo que eu passe aqui, ó, pula, tá pequeno, mas aqui ele capitalizou. E aqui ele pede também como obrigatório, né? Se a gente voltar lá na documentação, a gente pode ver aqui, ó, marcado de vermelho, o onPress. Então vou voltar no meu snack. O onPress, ele recebe uma função, né? Então uma função tem como fazer de várias formas. A gente pode fazer, por exemplo, um handle pressed button, por exemplo. E aqui ele vai receber um evento, né? No caso aqui não sei se está em TypeScript, mas acho que não. Deixa eu ver aqui. Tá não, né? Ele tá padrão. Então vou deixar assim mesmo, só pra gente não ter trabalho. Mas ele receberia aqui um evento, né? E aqui a gente poderia, por exemplo, fazer um console.log desse evento. Só pra gente ver. E aqui a gente pode passar essa função como callback do onPress. Então, nesse exemplo aqui, eu não sei se ele deixa eu ver o terminal, não sei no Expo aqui. Deixa eu ver, tá, edição, preview, painel. Tá, tem logs ali, tem o vim, mode. E aqui ele tem um objeto. Vamos ver se a gente consegue fazer ele printar esse objeto de forma aberta. Vai ser 2 aqui, recarregar. Tá, ele tá printando separadamente. Tá, então vamos ver aqui um objeto, ele tem, se a gente voltasse aqui, ó, a gente vai ver que ele tem várias coisas, né? Então eu vou colocar, por exemplo, aqui a localização do X. Então vamos ver aqui, ponto X location, e aqui vem a defined. Por que será? Porque ele está passando no onPress. Vamos ver de novo a documentação. Ele vem de dentro de um native event. Tá? Então ele vem como se fosse um objeto realmente, e aí eu tenho que pegar o que ele vem de dentro. Então o que está faltando aqui é nesse a gente passar um objeto por volta. Então aí sim ele vai printar pra gente. Printando vazio. Deixa eu ver aqui se ele está printando. Não. Será que ele quer exatamente esse nome? Native event. Vamos ver se fazer pra cá. E aqui a gente vai printar assim. E aí sim, esse trusted, eu nem vi se tinha esse daí. Não, ele tá trazendo tudo. Ou ele traz todas as props aqui. Então vamos tentar pegar isso aqui, por exemplo. Sem a tipagem fica um pouquinho mais difícil, mas dá pra ver. Então vamos ver aqui. Ele tá trazendo a defined. Não sei porquê, mas é um exemplo pra gente testar, né? Continuar printando aqui, ó. Deixa eu ver se ele tá printando. Não tem nenhum print. Então é isso que ele tá pegando. Se eu colocar o de volta aqui pra gente ver, tem um objeto, ponto table. Deixa eu ver se ele tem um table aqui disponível. Não tem, né? Mesmo sendo na web. Aí dá pra fechar e aqui voltamos ao normal. Tá, então voltando para o log, objeto de objeto. Aqui a gente pode fazer as keys pra gente ver também. Objeto.keys e vou passar o E aqui a gente vai ver todas as keys que ele tem ali dentro. Então, olha aí. Agora sim. Dentro desse objeto, ó, tem o page que a gente tinha visto. Por algum motivo, o próprio Expo não tá logando pra gente ali certinho. Mas a gente tem
os eventos, o clique, movimento. Então vamos ver se a gente consegue pegar aqui, por exemplo, o PageX. Então eu vou fazer ponto, por exemplo aqui, ponto PageX. Vamos ver, deixa eu salvar. Ele printou todos e no último printou o valor certinho. Então era isso, ó. Por algum motivo ele não estava printando certinho, mas agora foi. Então, voltando aqui, PageX, vou até limpar de novo aqui pra gente ver mais fácil. Aqui, PageX, Y, salvar, olha aí. Então a gente tem os dois, a gente pode até printar assim, X e Y. No caso é a altura, né? Então, legal. Aí a gente já viu pelo menos como funciona e realmente vem o OnPress, onde ele foi clicado. Deixa eu ver se muda de acordo com o que eu aperto. Ele usa a própria localização do botão. Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, ele pega bem pequeno no 12 e a posição ali é 310. Se eu clicar aqui, ele vai 312, coloca o tamanho do botão em si. Então, bem legal. Voltando para a documentação, a gente pode testar a cor, né? Então, vamos trocar essa cor dele. Ele tem a propriedade de cor diretamente. Então, a gente pode colocar todas aquelas cores. Vou colocar um red, que eu gosto. Então, olha aí. Também se está desabilitado, vou copiar aqui. E aí, se eu colocar como true, ele vai parar, ó. Primeiro que ele trocou até a cor do botão para mim, né? Ele deixou cinza, não consigo mais fazer nada no botão. Posso apertar aqui e ele não deixa fazer nada. Colocando para false, que é o padrão, ele volta e aí a gente consegue apertar ali novamente. Então, legal. Esse aqui a gente não vai focar, né? Não tem tanta graça. Esse aqui a gente pode passar, mas não vai dar para ver aqui, a não ser que a gente conseguisse renderizar. Mas basicamente é um valor em string mesmo. A gente poderia colocar aqui button aula 02, por exemplo. Quando a gente for fazer nosso teste, você pode ver pelo teste ID se tem um button com aula 02. E aqui, esse último do Android, né? Eu vou trazer para cá e colocar para ser. Ele tem padrão true, não, o padrão dele é false. Se for true, ele não vai tocar nenhum som, né? Então, vou deixar como false mesmo, porque é disable. E vamos tentar rodar só no Android para a gente ver se ele. Vamos ver se tem algum disponível pra gente aqui. Por sorte tem, já tá instalando. Então vamos ver se ele realmente vai trazer pra gente. Ó, tem como fazer o download do código, tem como fazer um embed, que é o que o pessoal fez ali. Vamos deixar ele instalar, aula 2. Está printando, tem até aqui o simulador, né? É um GPhone, tá rodando no ARM, bem bom, que ele tá sendo rápido. Mas não tá, não consigo ouvir, né? Até porque é no simulador. Talvez fosse na minha máquina mesmo que eu conseguiria ouvir, ou no meu celular. Que também tem a opção de rodar no celular aqui, né? Então se eu colocasse My Device, basta escanear, que ele conseguiria mostrar pra gente. Mas vou deixar aqui, ele desconectou meu simulador, mas tranquilo. Então, teoricamente, testou todas as possibilidades aqui. Tem essas que eu não vou dar nenhum foco, assim, que enfim, não faz muito sentido para mim, mas realmente se alguém precisar, algo mais baixo nível, tem como usar também aqui do botão. Aqui tem uns exemplos, né? A gente pode até copiar esse exemplo aqui, vamos ver, e colocar aqui, depois a gente volta o nosso e colocar no Android para ver se ele vai conseguir instalar certinho. Conseguiu, vou apertar aqui, e agora sim, ó, ele aparece o alerta, porque realmente ele tem a API de alerta aqui no Android. Left button, e é bom que ele tem aqui todas as interações, ó. Ele dá cada exemplo, né? Interação do botão tá desabilitado, botão right. Então, bem legal, assim. Vou voltar ao nosso código. Acho que uma coisa que a gente dava para fazer era deixar sempre esse código aqui disponível. Não sei se tem como compartilhar por aqui, mas se tiver, eu vou colocar aqui. Então, deixa eu ver aqui, ó. Preview, Dark, aula 2. Vamos ver aqui se ele tem. Tá aqui, ó. Eu posso fazer um embed desse carinha aqui que ele vai trazer para mim. Plataforma, web, preview, dark, style e tem a URL aqui. Então, vou colocar esse carinha aqui. Vou ver se eu coloco ele, talvez. Eu não sei. Deixa eu ver se eu clicar aqui, ele traz para mim também. Traz. Então, talvez copiar só o URL em si, se ele conseguir se manter ali. Se vocês conseguirem acessarem, me avisem, se não também. Então, deixa eu voltar para minha tela. Turma, quase esqueci, né? Vou compartilhar minha tela de novo aqui só pra gente voltar e ver o nosso tempo ali. Então, deixa eu abrir o relógio. E deu meia hora mais ou menos ali de estudo. Pra você ver que meia hora a gente já cobriu quase tudo ali de que tinha que ser coberto no botão. Então aí eu vou colocar um lap e vou parar. Então podemos contar, por exemplo, aqui 30 minutos. E eu vou lá no meu card, né? Eu tenho um card específico só para isso. E eu anoto
esse tempo lá. Então, mais 30 minutos aí da minha vida estudando React Native. Então, coloca lá também o quanto você estudou, né? Se você já assistiu esse vídeo em 2x, ele vai dar 15 minutos. E aí, ou também fora a edição, né? E aí você coloca esse tempo que você passou estudando, vendo ali. Então, isso também é uma das coisas que eu quero fazer, né? Ser fácil você ler a documentação comigo ali, mesmo assistindo daqui a pouco em 2x, e vai pegar o que tá ali na documentação, você tem que realmente gastar todo o seu tempo testando, etc. Era isso, pessoal. Basicamente, como eu disse, é bem de boas. A ideia realmente é mais olhar ali passo a passo, o que a gente tem disponível, conhecer as APIs, conhecer os componentes, conhecer tudo ali juntos. Se tiver curtindo, assim, se você realmente está iniciando, ou se, tipo eu trabalho muito tempo, mas você vê que tem propriedades que eu não conheço. Então já deixa seu like, se inscreve no canal também, que a gente vai postar todos os conteúdos, a gente vai ler todos, a gente vai ir até o fim ali, para realmente entender 100% ali do código, né? Claro que eu também não vou focar em tanto, tipo esse específico do Android. Para mim não faz sentido, porque dificilmente você vai usar esse, talvez, pelo menos para mim, né? Mas se você tiver a necessidade e souber que existe isso na API deles ali, fica mais fácil você mesmo encontrar ali e usar por conta própria. Então, era isso, turma, para essa aula, e eu te vejo no próximo componente. Valeu!